Amém. Que alegria poder estar nessa casa, nesta noite. E eu não poderia de externar, primeiramente a Deus, toda a minha gratidão. E agradecer também as pessoas que foram pontes, que me deram acesso a este lugar, a este altar. Eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para todos nós aqui nessa noite, amém? Pastor Gabriel Rios, tive a oportunidade de ministrar em uma batista em Castelo com ele, e desde aquele dia eu tenho uma grande admiração pelo ministério da palavra que está sobre a vida dele. É um exímio pregador da palavra, um homem de Deus, cheio de Deus, e toda a igreja, vocês estão de parabéns em ter pessoas tão admiráveis, tão cheias de Deus neste lugar. Irmã Gracinha, né? Todo mundo chama de Gracinha, vou chamar também, né? Irmã Gracinha, que fez o contato, muitíssimo obrigada. Ao pastor, presidente da igreja, creio que é o pai do pastor Gabriel, ele já havia me dito, toda a minha gratidão, não sei se ele está na casa, se ele está no ambiente. A minha pastor está lá atrás, eu logo vi, imaginei, falei, só pode ser o pastor, com essa simpatia, assim, normalmente os pastores são mais simpáticos. Que alegria, muito obrigada pela anuência, pelo consentimento, em me dar a oportunidade de poder servir ao seu povo e ao Senhor e todo o corpo de obreiros dessa igreja, amém? Estou acompanhada da minha ovelha, Gabriela, ela tem sempre me acompanhado nas ministrações, e é sempre uma alegria ter você comigo, Gabi. Vamos abrir a Bíblia e vermos o que o Senhor tem a nos dizer. O tema proposto é esforça-te. Josué capítulo de número 1, verso 9, vamos ler o texto-chave. Josué capítulo de número 1, verso de número 9. Não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Vamos iniciar esse culto profetizando. Eu gosto de profetizar, eu gosto de trazer à existência aquilo que às vezes ainda não existe dentro de nós, porque a revelação do Senhor já nos foi dada, já foi liberada, mas muitas vezes nós não conseguimos esmerar ou viver isso dentro de nós. E eu quero que você traga a existência sobre a sua vida nesta noite, ou sobre a vida de uma pessoa tão preciosa do teu lado. Diga para essa pessoa com fé, com coragem, bem animada, diga para ela ou para ele, esforça-te mais um pouco. Fala, tem um pouco mais de ânimo. Fala, se o Senhor tem uma terra prometida para você. Fala, do outro lado do Jordão tem vitória, tem descanso, tem paz, tem alegria, tem desfrute de bênção. Receba isso no teu coração. Aleluia. Queridos, antes de adentrar ao texto, ao tema da noite, eu quero me apresentar um pouquinho para aqueles que não me conhecem. Eu sou pastor Helena, casada com o pastor Marco Depo, mãe de 2 filhos maravilhosos e uma do coração, que vive em Londres. Todos já casados, o último casa agora mês que vem. E graças a Deus, todos na presença do Senhor e servindo o altar do Senhor, servindo a Deus com muita alegria. E eu me sinto privilegiada por ter sido escolhida pelo Senhor. E quem faz tudo é o Senhor. Minha igreja sede está em Guarapari, com congregações em Vila Velha, Bolonha, Itália, e brevemente no Rio Grande do Sul.
uma base missionária na Bahia, onde todos os anos eu vou com a minha equipe fazer o Natal missionário e o Dia das Crianças. Sou apaixonada por missões, sou uma missionária nata. Missões está dentro do meu coração. Missões é a batida do meu coração. Amém? Só para você conhecer um pouquinho, quem quiser conhecer um pouco mais das minhas loucuras com Deus, só me acompanhar nas minhas redes sociais. Quando nós olhamos para o tema esforça-te, nós precisamos entender primeiro o contexto da história e o porquê que Deus está construindo um diálogo com um homem que já está há 30 dias chorando luto, vivendo luto, juntamente com todos aqueles patriotas, ou compatriotas, por que não dizer. Nós precisamos também entender quem foi esse homem, chamado Josué, cujo Deus no capítulo 1 e o verso 9, vem dizendo para ele: ei, esforça-te, tem bom ânimo. Ânimo, a palavra ânimo, ela tem ligação com alma, e alma tem ligação com sentimento. Então eu logo entendo que o Senhor está dizendo: a tua alma precisa se animar um pouco mais, você precisa liberar um comando para essa alma, porque para você se esforçar, você depende do que você também sente. Então faça-me um favor, colabore com você mesmo e trate de se recompor, trate-se de se levantar, porque o tempo de chorar acabou. Não, literalmente, em palavras simples, diretas e concisas, o que Deus está dizendo a Josué é que acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de prantear, acabou. Agora você precisa se levantar. Sabe por quê? Porque Moisés é morto, mas a promessa não morreu e a missão não acabou. Não, você não está entendendo. Deus, em outras palavras, está dizendo para ele: é uma verdade, Moisés está morto, mas a promessa está vivíssima, ainda está de pé. Eu ainda vou introduzir o povo na terra que eu prometi. E a gente precisa entender isso aqui com muita clareza, e Deus hoje quer clarificar os seus pensamentos, o seu entendimento, para que você entenda que existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para chorar, inclusive para sofrer. Depois Deus vai lá e fala: basta, levanta daí e vambora. Fala para o teu vizinho: levanta daí, bora para cima. Fala: bora para cima. Fala: pare de mimimi. Fala: pare de sofrer. Esforça-te, faça a sua parte. Deus está fazendo a dele, mas a sua é você quem vai ter que fazer. Moisés, todos nós sabemos, e eu creio que essa igreja, por ser uma igreja bíblica, que ama o ensino da palavra, eu não preciso nem gastar muito tempo na introdução, mas eu quero fazer isso. Moisés foi um grande líder, um grande libertador, um homem que foi poupado da morte desde o seu nascimento. Deus esconde Moisés por causa de um grande propósito, e eu entendo que Deus faz isso. Deus nos esconde na maioria das vezes só por causa daquilo que carregamos sobre nós, só por causa do propósito que carregamos sobre as nossas vidas. Deus protege, Deus guarda Moisés desde o nascimento. Faraó não alcança ele nasce num ambiente e ele cresce no Egito. Só que quando ele se torna adulto, o Senhor vai chamá-lo com uma missão ímpar. Qual é a missão? Você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Você será o libertador do meu povo, e eu serei contigo. Você não vai fazer nada sozinho, Moisés, porque o homem não trabalha sozinho. Porque se o homem trabalhar sozinho, a missão dele será
automaticamente sabotada. Mas quando o homem trabalha comigo na missão, dá tudo certo. Dá tudo certo, eu vou até o final, dá tudo certo, Moisés. Tudo bem, Moisés aceita o convite, todo mundo sabe. Ele é o homem que está com a incumbência, com a missão de libertar o povo da escravidão do Egito. E nesse ínterim, esse povo que sai do Egito, nessa leva, tem um homem de aproximadamente seus 40 anos de idade, que ele vai se ajuntar ao propósito de Deus com Moisés. Ele vai se conectar ao propósito de Deus com Moisés. Olhe para mim, Deus nunca gostou e nunca quis trabalhar sozinho. Todas as vezes que Deus te der uma grande missão, uma grande tarefa, um grande propósito, Deus vai conectar a você pessoas especiais para que você dê conta de executar a tarefa. Tem alguém me entendendo? Então descansa o teu coração, porque quando Deus lhe der uma grande missão, automaticamente Deus vai conectar pessoas para te ajudar nessa missão. E esse homem vai ser treinado. Há quem diga, historiadores, conhecedores e eruditos da palavra, que ele já havia sido treinado na função de militar no Egito, e é por isso que ele se aproxima ainda mais de Moisés. Mas o que eu quero dizer é que esse homem foi peça-chave, como todos nós aqui nessa noite poderíamos ser. Como todos aqueles que andam aliados, são braços de um pastor na igreja que tem uma missão dada por Deus. Todos nós somos importantes, mas existem aqueles que colam no nosso propósito e eles não saem por nada. Olha para mim, tem gente que vai colar no seu propósito só para te ajudar a ir até o final. Sabe por quê? Porque pessoas morrem, mas legado não morre. Não, pessoas se vão, mas a história está viva. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, vou repetir. Pessoas se vão, pessoas saem, pessoas morrem, mas a história é viva, o legado continua vivo. E agora nós precisamos continuar o legado. E Moisés, chega o tempo, Moisés morre aos 120 anos de idade. E Josué, filho de Num, a bibliografia de Josué diz que ele é filho de Num, é um homem da tribo de Efraim, e é um homem que cresceu no Egito com seus pais. Nesse tempo de escravidão, Josué estava no Egito com a sua família, e agora ele sai junto com essa leva da escravidão, e ele vai andar próximo a Moisés. Josué, para você entender quem é esse homem, é aquele que, quando Moisés subia ao monte para receber os 10 mandamentos, era ele quem estava lá colado. Quando Moisés entrava na tenda para orar, ele ficava lá do lado de fora. É alguém que tinha sede pelo conhecimento, era alguém que desejava conhecer a Deus de mais perto, porque afinal de contas, aqui quem vê Deus face a face é Moisés. Ele até aqui não havia visto Deus face a face, mas ele está colado em alguém que vê Deus face a face. Deixa eu começar te dizendo uma coisa: às vezes você ainda não teve uma experiência como Moisés, ainda não viu Deus face a face, mas só de estar colado em alguém que tem história com Deus, que vê Deus face a face, você também será alvo do favor, da graça e da bondade de Deus. Quem crê nisso, diga amém. É por isso que eu costumo dizer que a gente precisa selecionar bem as nossas amizades e as pessoas que farão parte da minha e da sua caminhada. Ele está colado em todo o tempo. Quando, na verdade, Moisés descobre que esse é o homem certo para assumir, ele tem alguns indícios
de que realmente esse seria o homem que assumiria o lugar dele. Tinha todos os requisitos para assumir o lugar dele: fiel, fidelidade à visão que Deus havia dado, ao propósito de Deus com Moisés. Quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, só Josué e Caleb voltam trazendo boa notícia. Então Deus já está sondando o coração desse homem, né, pastor? Deus já está avaliando ele, Deus já está analisando o padrão, o perfil comportamental de Josué. Deus já está testando se esse seria o homem ideal para suceder um grande homem como Moisés. Ele volta com Josué trazendo uma boa notícia. E Deus nesse tempo está analisando ele. Depois tem uma batalha no vale de Refidim, onde ele assume o exército e onde ele assume o controle da batalha. E naquele dia Moisés está no monte apenas com as mãos levantadas por Arão. A cada vez que baixava, eles perdiam, começavam a perder a guerra. Mas depois daquela batalha, só teve um homem que animou Moisés. Olha, enquanto você estava orando, nós estávamos vencendo aqui embaixo a batalha. Enquanto você estava clamando pelo Senhor, nós estávamos aqui. E olha, eu trago boas novas, eu trago boas notícias, Moisés. Não precisa se preocupar por não ter estado conosco lá embaixo na guerra, porque você estava no lugar certo, orando. Porque às vezes o melhor lugar para estar é na torre de vigia, orando, e não guerreando, porque para cada guerra Deus tem pessoas certas. O nosso problema é que a gente perde guerras e morre nas batalhas, é porque às vezes queremos lutar guerras que Deus nunca nos mandou ir lá lutar. Nós assumimos batalhas que Deus nunca nos deu ordem para irmos lutar. Quem concorda comigo? Mas ele anima Moisés, ele disse: olha, mas a notícia boa é que não se perdeu ninguém, não morreu ninguém, porque você estava lá e Deus estava com você e consequentemente conosco. Oh glória! Então é um homem que está animado, que está demonstrando fidelidade. Em todo o tempo ele tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Eu gostaria de perguntar para pessoas aqui: quantos aqui estão como Josué? Na guerra, na luta, nos processos, mas com uma palavra de encorajamento nos seus lábios? Quantos aqui têm lutado as guerras com ânimo, tem enfrentado os seus processos com ânimo, dizendo: ei, é uma guerra sim, é verdade, em guerra todo mundo arrisca morrer, perder alguma coisa, mas só tem uma coisa: estamos animados, estamos encorajados, estamos vivos. Agora que você sabe quem é esse homem Josué, eu quero falar um pouquinho disso que Deus está fazendo. Eu disse que Deus só falava face a face com Moisés, com ele não. Aqui agora o Senhor vai se apresentar a ele, até porque Josué aprendeu a servir, a mordomia cristã ele aprendeu com Moisés, porque Moisés era o servo do Senhor, Moisés servia o Senhor, ou seja, Moisés vivia debaixo de um senhorio do Senhor. Moisés obedecia a voz, porque não adianta ter senhor e não obedecer a voz do seu senhor. Não adianta ter senhor e não obedecer as diretivas do Senhor. E Moisés, ele vai ensinar isso, ele vai repassar, porque legado é assim, legado não fica com você, é para ser repassado, é para ser ensinado. Eu tenho um legado, amanhã eu não estarei aqui, meus filhos caminharão no meu legado, a minha posteridade caminhará, gerações e após gerações caminharão nele. E agora Josué também, ele vai servir, e ele vai servir a Deus, porque ele serviu a Moisés. Quando a gente serve pessoas que estão acima de nós, sabe o que ocorre aqui? Você aprende a praticar princípios de honra, porque tem gente que tem muita dificuldade em servir quem está acima dele. Mas aqui, deixa eu te dizer, isso aqui é uma aula para nós em princípio de honra. Se fôssemos dar uma aula sobre princípios, resgatando os princípios da honra,
A melhor pessoa e o melhor personagem para aprendermos com ele é Moisés, que em todo tempo serviu ao Senhor, sem questionamentos. E agora nós vamos ver o seu sucessor, que estava sendo preparado por ele, também servir ao Senhor. Porque só pratica a mordomia quem aprendeu o que é servir. Quem concorda comigo? Tudo bem. E ele aceita, e Deus aparece para ele no verso 9 e diz: ei, esforça-te. Só no capítulo 1 tem por 4 vezes a palavra esforça-te. A última palavra, a frase do verso capítulo 1, está no verso 18: esforça-te. São 4 vezes que Deus vai falar esforça-te. Sabe o que Deus está falando aqui? Coloque um pouco mais de energia. Coloque um pouco mais de energia. Coloque um pouco mais de força. Se você tinha, tá pouco, coloque um pouco mais. Esforça-te, Senhor, mas eu estou me esforçando, mas está pouco, para a missão que eu tenho para você está pouco. Você vai precisar colocar mais força, mais energia nisso. Esforça, tenha bom ânimo. Agora o interessante é que eles estavam chorando o luto por 30 dias, e parece, a impressão que temos é que Deus estava indiferente à dor do luto desse povo, ao lermos, porque 30 dias os israelitas estavam chorando o luto de Moisés, e agora depois de 30 dias Deus aparece a ele, e vai dizer para Josué: ei, levanta-te, esforça-te. Deus vai dizer para ele: tempo de chorar acabou, o tempo de sofrer acabou, porque a missão está vivíssima, e eu ainda preciso introduzir o povo na terra, e você será o responsável por conduzir toda essa geração. E eu estou falando de uma geração que ficaram depois que os antigos não entraram, depois que os antigos murmuraram tanto e reclamaram tanto que não entraram, e só a geração abaixo de 20 anos, é esse povo novo que vão entrar, é a nova geração. Não, você não está entendendo. Deus vai cuidar das próximas gerações. Não, me ajude, me ajude. Às vezes a gente está preocupado demais com a próxima geração, mas eu vim com uma palavra profética. Deus vai levantar pessoas como levantou Josué, só para dar continuidade à nova geração. Amanhã os teus filhos não estarão, mas Deus já preparou uma irmã, um irmão, um pastor que vai levá-los até o final. Oh! Deus já preparou pessoas para cuidar da próxima geração, para introduzi-los na geografia que Deus preparou para eles. Eu vejo o cuidado de Deus aqui, eu vejo o cuidado de Deus de uma forma tão clara, tão evidente, que Deus vai levantar Josué, só para não deixar aqueles jovens, aqueles homens novos no caminho. Olha, seus pais, a velha geração, seus antepassados reclamaram tanto, murmuraram tanto, reclamaram o tempo todo, não foram gratos ao meu cuidado com eles durante todo o tempo no deserto, não souberam agradecer, mas a geração ficou, os novos ficaram, e eu vou continuar cuidando deles, e vou introduzi-los à terra que eu prometi dar aos seus pais. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo: a minha palavra, a minha promessa não será invalidada na vida dessa nova geração. Às vezes você não vai viver, mas teus filhos vão desfrutar.
os teus netos desfrutarão, as gerações das gerações desfrutarão daquilo que você em vida não viveu. Eu vim dizer: alega o teu coração, porque se você não viver nesse tempo, a sua geração irá desfrutar do favor, da bênção do Senhor. Eles viverão milagres, aleluia. Só que ele está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. A sensação que eu tenho é que Deus olhou para a alma de Josué e viu o quanto ele estava abatido, o quanto ele estava entregue à dor. E eu não estou dizendo que é errado, todo mundo aqui tem dor, todo mundo já passou por processos, por crises. Eu não estou dizendo que nós não podemos. O que eu estou dizendo é o que Deus disse a ele: não se entregue, porque o tempo para o luto já acabou. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei com o pastor da igreja, eu já enterrei gente assim, enterrei 2 irmãos em 30 dias. Eu não tive o tempo para ficar chorando o luto 1 ano. Eu não sei vocês aqui, mas eu enterrei 2 irmãos em 30 dias, lá no meu estado de Goiás. Só que eu não pude cancelar as minhas agendas, eu não pude deixar de comparecer nas atividades da igreja, eu não pude cancelar cultos da igreja, porque eu estava em luto. Eu tive que fazer como Josué. Em menos de 30 dias, eu arrumei uma maneira de estar de pé. Não, você não entendeu. Deus está falando com pessoas bem específicas aqui nessa noite, e eu vim com essa palavra para o teu coração. Não se entregue, é para você se esforçar e sair desse abismo de dor, sair desse lugar de luto, sair desse lugar de processo, porque o Senhor está dizendo: eu serei contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Aleluia. Quantos estão entendendo? E dentro desses processos, eu enumerei alguns elementos que podem nos sabotar. Existem alguns elementos que nos impedem de ter bom ânimo. Deus está dizendo: tenha bom ânimo, se esforça. Mas existem alguns elementos que podem nos impedir de ter esse bom ânimo e de receber essa força que Deus está falando. E o primeiro elemento que eu encontro no texto é o medo. O medo pode te sabotar. O medo pode inclusive te paralisar. Quem já sentiu medo aí e ficou paralisado? Nós vamos ver naquele episódio, Mateus 14, o episódio em que Jesus convida do lado de fora Pedro para caminhar. Estava tudo bem com Pedro enquanto ele caminhava sobre as águas. Quem lembra disso? Estava tudo bem. E ele caminhou o tempo todo sobre as águas, olhando para quem? Para Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, estava dando tudo certo. O medo não teve poder de paralisá-lo, e ele foi. E ele está indo. Enquanto ele está olhando para Jesus, pastor, ele está avançando. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está alavancando. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está rompendo inclusive com as próprias limitações dele. Só que por um momento, ele tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, sabe o que ocorre? O medo entra. Porque todas as vezes que eu tiro os olhos de Jesus, o medo vai ocupar o lugar da minha fé. Porque todas as vezes que você caminha, está na crise, está com problema, mas você ainda está olhando para Jesus, você recebe porções diárias de graça, de fé, de ânimo, de força. Enquanto a igreja caminha olhando para Jesus, o socorro vem diariamente, a resposta vem diariamente. Mas o dia que eu deixo de olhar para Ele, aí sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar para as minhas circunstâncias,
eu vou olhar para o que eu estou vivendo, eu vou olhar para o que eu estou sentindo, e aí eu tiro os olhos de Jesus, aí eu começo a olhar a crise financeira, eu começo a olhar as minhas limitações, eu começo a olhar para o que me falta. É assim ou não é? Aí você começa a olhar para aquele marido que é problemático, enquanto você estava no culto olhando para Jesus, você nem os defeitos dele você achava. É assim que funciona, é assim. Você não criticava, não emitia críticas, você não murmurava do culto porque acabou mais tarde do que o normal, do que o habitual, você não reclamava de quem estava cantando, porque em todo tempo você estava olhando para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, Jesus também me mostra quem eu sou. Então Jesus me apresenta quem eu sou. Todas as vezes que eu olho para Jesus, Ele vai me apresentar a mim mesmo, as minhas mediocridades, os meus erros, as minhas falhas. Aí eu aponto menos, eu critico menos, eu murmuro menos. Oh. É assim. Mas aí a gente deixa de olhar para Jesus, a gente encontra inúmeras razões e motivos para não prosseguir. E a gente não vai prosseguir porque não está tudo bem em casa. A gente não vai prosseguir porque o marido foi embora, algumas estão chorando luto. E aí vocês vão olhar para os processos. É porque um filho está doente em casa, você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Foi o que ocorreu com Pedro. E quando Pedro olhou para as circunstâncias, ele começou a ver o vento forte. Até então, ele não tinha sentido a força do vento. Enquanto você olha para Jesus, qualquer vento te ajuda. Até vento contrário te ajuda a ir mais rápido, se você estiver olhando para Jesus. Mas agora, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a sentir a pressão do vento sobre ele. Ele começa a sentir medo de quê? De afundar. Esses elementos podem sabotar você. Tome cuidado com isso. Quando Deus falar para você, se esforce, tenha bom ânimo, você automaticamente precisa vigiar com esses elementos autossabotadores da sua vida. Mande embora o medo. Se desviarmos os nossos olhos do Senhor, o medo vai entrar e nós nos afundaremos certamente. Segundo elemento, e eu entendo, vocês concordam comigo que o medo é uma porta para a dúvida? Quem concorda comigo? O medo é uma porta para a dúvida. Todas as vezes que estamos amedrontados, ele abre uma porta para termos margem para dúvidas, e aí deixamos de acreditar. É assim. Quantas vezes, eu me lembro quando eu estava na Europa ainda, e eu conto o meu testemunho, e eu abortei 8 filhos espontaneamente, engravidei 10 vezes, tive 8 abortos espontâneos. Então eu fui diagnosticada com um problema raríssimo, que o endométrio expelia o embrião como um corpo estranho. E o médico disse para mim: você nunca vai gerar, adote uma criança. Deixa eu te dizer, por um momento o medo quis entrar, e eu falei: eu não vou conseguir realizar o meu sonho, e o meu maior sonho era a maternidade. Por isso que eu estou dizendo que quando o medo entra, ele abre margem para dúvida. Por um momento, até o médico dizer para mim: é impossível você gerar uma criança no seu ventre. Estava tudo bem, eu estava indo para o culto, olhando para Jesus, ouvindo os sermões do meu pastor, e aquilo ativava a minha fé, cada culto, cada mensagem, cada louvor. E aquilo me ativava e eu voltava, falava: eu vou gerar, eu profetizo que eu vou gerar, e colocava a mão no meu ventre. Ninguém me ensinou, graças a Deus o Espírito Santo me ensinou. E eu colocava a mão e falava: eu vou gerar, eu serei mãe, e declarava sobre a minha vida, e eu ficava insuflada de fé. Pensa numa mulher cheia de fé. Daqui a pouco, quando chegava no consultório,
a palavra do médico vinha como uma seta na minha mente. E eu perdi o ânimo, porque o ânimo está ligado à alma, ao sentimento. E aí, sabe o que acontecia? Aquela palavra diminuía, abaixava o meu ânimo, e o meu ânimo ia lá para baixo. Eu ainda tinha um pouco de fé, mas o meu ânimo estava lá embaixo. Deixa eu te dizer. Até que um dia eu resolvi dar um basta naquilo. E eu mesma falei, ou eu confio no que Deus falou comigo, ou eu confio na palavra do médico. E hoje eu preciso tomar uma decisão. E eu decidi ser forte. E não foi porque eu li o livro de Josué, e não foi porque eu estudei a história de Josué ou de Moisés, o seu libertador e o seu modelo, não. Deixa eu te dizer, é porque eu decidi que eu queria gerar no meu ventre. Eu decidi que se Deus estava comigo, o resto era minoria. Eu decidi viver um milagre. Eu não sei quantos estão aqui à espera de um milagre, mas eu quero te dizer que viver milagre diz muito mais sobre você e Deus do que sobre o pastor, ou sobre o teu pai, ou a tua mãe. Porque viver milagre é uma decisão que está entre você e o Senhor. Ora playa comanasi andaraia. Oremiki andarapa comanasi. Vamos ser profetas de Deus aqui. Vamos fazer barulhos de muitas águas nessa igreja. Vamos dizer, vamos agitar as águas do tanque nesse culto. E vamos dizer para alguém que precisa dessa palavra hoje. Fala, depois dessa noite, diga para essa pessoa, é entre você e Deus. Você já tem a palavra, você já tem a direção, você já sabe o que fazer. Levanta-te, tenha bom ânimo, esforça-te. Esforça-te. Ah, mas eu estou cansada. Eu já me esforcei demais. Não, você pode mais. Coloque um pouco mais de energia, coloque um pouco mais de motivação, coloque um pouco mais de fé, esforce-se um pouco mais. Estou sentindo a presença de Deus tão forte nesse corpo. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe as vozes da multidão te paralisar. As vozes da multidão têm um poder de paralisação tremendo. Quem concorda comigo? Lembra do cego de Jericó? Gritando. Só ele sabia o quanto ele precisava daquele milagre. Só ele sabia o quanto ele queria enxergar. Deixa eu dizer uma coisa. Só você sabe o quanto esse milagre é importante para você. Só você sabe o quanto é importante chegar do outro lado. Só você sabe o quanto é importante romper mais um dia, mais uma noite, mais um culto, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Só você sabe. Eu estou pregando para gente nessa noite que só você sabe o quanto foi difícil chegar até o final de 2023. Mas esforça-te. Se você chegou até aqui, isso significa que você pode ir mais longe do que você já chegou. Não, você não entendeu. Levanta a tua mão e eu quero profetizar. Eu quero liberar ânimo. Senhor, levanta os abatidos de coração. Devolva o ânimo. Ministre força, vigor, Senhor, em nome de Jesus. Coragem para continuar em Deus, para romper e pisar no lugar que o Senhor tem preparado. Adore Ele, adore Ele. Josué, você está com a missão
suceder um grande homem. Você está com a missão de suceder Moisés. Representar alguém do calibre de Moisés, com certeza nunca foi fácil, não seria nem para nenhum de nós, nem para Josué. Afinal de contas, nós estamos falando em representar um homem que viu Deus face a face, um grande libertador. Josué sente medo, sente uma sensação de incompetência junto, misturado. Mas quando Deus chama, quem capacita é Deus. Porque quando Deus chamou Moisés, ele também não tinha mestrado nem doutorado. Ele não era teólogo. Porque todo mundo que Deus um dia chamou deu uma desculpa para Deus. Eu sou criança, não sei falar. Eu sou menor da casa de meu pai. Eu sou pesado de língua. Todo mundo um dia deu uma desculpa para Deus. Você também deu, ou talvez está dando as suas desculpas para Deus. Mas hoje eu vim te encorajar e te dizer: quando é Deus quem escolhe, é Ele mesmo que ensina. Ele é mestre. Ele é mestre, Ele vai te ensinar. A Bíblia é clara, é emblemática, é enfática em dizer que Deus nunca chamou ninguém pronto. Deus gosta de pegar estruturas robustas. Deus gosta de pegar estruturas que não tem nada para oferecer. Sabe para quê? Para que todos olhem para mim e para você e vejam somente a glória dEle em nós. Somente a glória dEle. É assim porque Deus fez, está assim porque Deus forjou. Quando é o homem quem nos apronta, quando é o homem quem nos prepara, o homem sempre vai gostar de receber aquele feedback: passou por mim, fui eu quem fiz, eu que ajudei, porque senão não estaria onde está hoje. É ou não é? Se hoje é pastor com uma igreja cheia, foi porque eu reconheci. Aí com Deus é diferente. Aí Deus olha para a gente, olha para um como Josué, e fala assim: quem sou eu para suceder esse homem, Senhor? Ele fala: é você mesmo. Eu sondei o seu coração. Eu já estava olhando para dentro de você, para a tua essência. Eu conheço as suas inabilidades, mas também conheço as suas capacidades. Eu vou te aprontar como aprontei Moisés. Eu vou te afiar como afiei Moisés. Eu vou te ensinar como ensinei a Moisés. Deixa eu te dizer, tenha medo não. Se encham de fé nessa noite, igreja. Continuem acreditando que o Senhor é especialista em encerrar ciclos, iniciar ciclos. O Senhor é especialista em mudar as estações. Ele é o dono das estações, Ele muda a todo tempo as estações. Esse inverno de hibernação vai acabar para você. Esse inverno de hibernação vai acabar. Eu estou sentindo pessoas aqui que entraram num estado de hibernação, mas eu vim cheia de Deus declarar uma nova estação para o teu chamado, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua família. Desista não. E eu vou correr porque o tempo não espera e ele não nos favorece. Segundo elemento que pode nos impedir de nos esforçarmos, de nos animarmos, é o desânimo. Quem aqui já teve desanimado? Segundo o dicionário, desânimo significa sem alma, sem vibração. Descrença em si mesmo, sensação de estagnação total, é a sensação de estar parado no tempo. Se nós permitirmos que o desânimo aloje em nós, que ele faça morada dentro de nós, nós jamais conseguiremos nos levantar, muito menos ter ânimo, muito menos receber força. O medo, quem lembra de Elias?
Elias, depois de participar de uma batalha onde todos os profetas de Baal foram derrotados, agora tem uma mulher por nome de Jezabel perseguindo ele. A Bíblia vai dizer que o desânimo tomou conta dele, a apatia tomou conta dele. Mas, hein, pastor Helena, você está dizendo que é possível depois de uma batalha, de uma vitória, o desânimo chegar? Sim, perfeitamente possível. Não existe momento certo, nem estação certa, nem dias certos, nem o mês certo para que o desânimo chegue. Ele pode chegar num dia inesperado. Após um grande milagre, após uma grande vitória, o desânimo pode chegar. Após a realização de um grande sonho, o desânimo pode chegar. Chegou para Elias. E o medo, juntamente com o desânimo, fez com que Elias desejasse a morte, desejasse morrer. Mas ele já tinha acabado de viver uma grande vitória. E chegou a ponto de desejar a morte. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está mandando dizer para algumas pessoas que estão entregues ao desânimo aqui. Estão entregues. E eu poderia listar pessoas aqui que já viveram tantas experiências, mas o medo, o desânimo, quis te paralisar. Aí hoje ele me trouxe aqui, como ele cuidou de Josué, para dizer: não é tempo de ficar mais paralisado, não é tempo de ficar aí chorando mais. Hoje o Senhor está mandando dizer: se levante. Se levante. Ontem eu preguei numa conferência em Saradas. Minhas feridas curam, né? Minhas feridas curam. E interessante é que eu falei algo que Deus me deu ali, e é o que Deus tem feito arder no meu espírito. É que nos dias de hoje nós precisamos, em todo o tempo, nos reinventarmos, só para sobrevivermos e chegarmos onde Deus quer nos levar. Você vai ter que se reinventar. Ontem você era quebrada, mas coisa quebrada na mão do Senhor não é só caco. Não, você não entendeu. Deus é especialista em pegar pessoas quebradas, fraturadas e refazê-las de novo. Deus é especialista em pegar histórias quebradas, histórias fraturadas e refazê-las, porque Deus não quer deitar remendo, Deus não quer fazer remendo em você, Deus quer reconstruir você, Deus quer reconstruir a tua história. Adore Ele. Araplaia comanassi. Estou sentindo Deus. Deus vai pegar a sua história e vai reconstruir. Tem um hino que fala sobre esse processo de reconstrução de Deus. Quando Deus desce à casa do oleiro e mostra a Jeremias como que ele trabalha. Olha, o vaso quebrou, mas quebrou onde? Nas mãos de quem estava fazendo. Quando a gente quebra na mão do homem é um problema, mas quando a gente quebra na mão do Senhor, Ele refaz. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus. Ele olhou para Josué e falou: vou refazer você, eu vou mudar o teu estado de alma, eu vou curar a tua alma, a dor do luto, a síndrome do ninho vazio hoje vai acabar, porque eu vou preencher esse vazio, eu vou preencher esse vazio que está dentro de você. Eu não sei porquê, Deus está me levando por essas águas. É como se pessoas aqui ainda estivessem chorando o luto e vivendo a síndrome do ninho vazio, e não é só uma. E não é só uma, são algumas pessoas. Mas hoje o Senhor tem o bálsamo. Ele tem um bálsamo que só se acha numa região, e essa região chama Gileade. E Ele pega esse bálsamo e Ele passa sobre as suas feridas.
e Ele cura. Araplaia comanácia. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível, quem sabe? E me faz prevalecer. Deus do impossível. Aí quando você diz assim, ó, quando tudo diz que não, cante. Ou parece que o mar, bota a letra aí pra gente não errar. Tudo diz que não, cante. Ou parece que o mar não vai se abrir. E aí? Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Cante. Fala, Deus não desistiu de mim. Prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. E Ele me autoriza a dizer que Ele não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu da sua história. Oh, Ele hoje vai refazer alguma coisa que foi quebrada. Oh! Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Eu gostaria de te convidar a ficar sobre os pés. Só quem se compromete a se esforçar um pouco mais aqui depois dessa noite, dessa conferência, levanta a mão. Só quem vai encontrar ânimo no Senhor para romper mais um dia, mais um mês, semanas. Só quem vai encontrar força no Senhor para transicionar. Oh! Para virar essa página, para viver o novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és digno de tudo. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno da celebração. Oh! Assim como eu fui com Moisés, eu serei. Deus não tem preferências. Sabe o que Ele garantiu para ele? Presença. Porque nos versículos posteriores, você vai ouvir Ele dizer para ele: você faça a sua parte, que é se esforçar e ter bom ânimo. E quando você cumprir a sua parte, fizer o seu papel, eu te prometo a minha parte. Sabe qual é a minha parte? Eu nunca te desampararei. Eu serei contigo até o final. Vai, que eu também irei com você. Faça a sua parte, que eu vou cuidar da minha. Isso aqui, sabe o que é isso? Autorresponsabilidade.
A igreja precisa aprender um pouco mais sobre autorresponsabilidades. Eu tenho que simplesmente entender que tem coisas que eu sou responsável por elas. Eu sou responsável por ter permanecido paralisada depois que liberaram uma palavra que me feriu. Eu sou responsável por me levantar após uma calúnia proferida contra mim ou contra você. Isso se chama autorresponsabilidade. Não é o pastor que tem que te levantar, não é teu marido, não é tua esposa, e nem tampouco os teus filhos, e muito menos a profetinha ficar ligando para você o tempo todo entregando rolo. É você quem tem que se levantar. Porque afinal de contas vai ser sempre no final entre mim e Deus. Entre você e Deus. E Deus está mandando dizer para alguém: não coloque mais responsabilidade sobre ninguém. Porque a partir de hoje você é responsável. Se levanta, se esforça, sua parte. E a minha, eu vou fazer. Te garanto, garantia, eu te dou garantia. Olha que coisa linda, ele está garantindo, garantia. Garantia de quê? De presença. Onde você for, serei contigo. Onde você pisar, estarei com você. Oh, quando todos te abandonarem, eu serei contigo. Vão te deixar, mas eu serei contigo. Vão te trair, mas eu serei contigo. Vão te prometer e não vão honrar o que te prometeu, mas eu serei contigo. Quem está sentindo a presença dele? Cante assim nessa noite, ó. Vamos elevar o nível da nossa adoração e vamos enaltecer aquele que é digno de toda honra e toda glória. E vamos dizer para ele: Senhor, tu és digno de absolutamente tudo. Cante assim, ó. Tu és digno de tudo. Cante. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Adore Ele, pois tudo vem de ti. É tudo dele, é tudo através dele. Agora enche o teu pulmão de fé e diga: vamos cantar, te exaltamos. Se prepare para exaltar Ele. Vamos lá, vamos lá. Te exaltamos. Te exaltamos. Vamos lá. Jogue a mão e adore. Senhor.
exaltamos para a praia como a nós. Te exaltamos na beleza da tua santidade. A glória encheu a casa. Oh Espírito Santo, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Comece trazendo cura, comece devolvendo o ânimo para aqueles que já perderam o ânimo. Vem Espírito Santo, abraça, abraça os feridos, abraça os entristecidos. Vem Espírito Santo. Nós te exaltamos. Eu te exalto nesta noite. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Te exaltamos. Oh, que presença é essa? Que presença é essa? Exalte Ele com toda a tua alma. Jogue as tuas mãos no segundo andar. Adore Ele. Que ambiente de presença. Ele está curando vidas aqui. Pessoas que perderam todo o ânimo, toda a força. Mas hoje Ele está dizendo: seja forte, corajosa, corajosos. Eu te dou um ânimo novo. Eu te levanto neste lugar. Esse é o lugar de encontro. Esse é o lugar de encontro. Como foi naquele dia onde a sarça queimava e não se consumia. Esse é um lugar, esse lugar está como a sarça nesta noite, onde a presença queima, queima, queima e não se consome. Essa presença cura, essa presença ressignifica. Eu declaro que a dor do luto vai cessar. Eu profetizo cura para a tua alma nessa noite. Eu profetizo alento para essa alma inquieta. Eu profetizo que o Senhor, a mão do Senhor vai tolher essa dor, e Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Ele enxugará do rosto da igreja toda lágrima. Receba ânimo, receba força, se levante. Eu ainda não estou bem, mas se levante no poder, na força que há nele. Não é sobre você, não é sobre a tua força, não é sobre o teu ânimo, é sobre a presença de quem está com você. Adore, adore Ele. Só os que confiam que a presença dele te basta, que a graça dele te basta.
Senhor, dê força a essas mulheres. Eu olhava para elas aqui adorando, e o Espírito Santo dizia: muitas delas estão dando o tudo delas, porque se fossem olhar para os motivos, nem era para estar adorando, não é assim? Mas o Senhor me autoriza a lhe dizer, querida, continue, seja forte, corajosa, tenha bom ânimo, porque hoje eu ministro uma força que vai além daquela que você possui. Hoje eu ativo a tua fé de uma forma sobrenatural. Continue adorando, mesmo quando não tiverem motivos circunstanciais, mas se olharmos para o alto, encontraremos um motivo para continuarmos. Amém? Deus abençoe toda essa igreja. Estenda as suas mãos, eu quero fazer essa última oração, já agradecendo ao pastor por essa calorosa recepção. Pastora, irmã Gracinha, a todas vocês, vocês estão lindas, simplesmente lindas, e eu fiz até par com vocês hoje, todo mundo de azul, olha como eu também, fazendo duplinha, feliz demais por ter compartilhado um pouco daquilo que o céu me deu neste altar. Eu faço votos de que essa igreja seja a igreja triunfante. Eu faço votos que todos vocês que estão nesse culto, ou aqueles que estiverem nos assistindo em casa talvez, sejam todos vocês a igreja forte, poderosa em Cristo, a igreja que avança, o povo que não recua, o povo que vai para cima. Levante a tua mão assim. Pai, eu encerro a minha participação, porque o Senhor continuará participando, o Senhor continuará movendo entre nós. Deus, eu quero liberar sobre este povo, sobre essa igreja, sobre este altar, sobre os sacerdotes da casa, sobre toda a junta que compõe esse ministério. Eu quero declarar força a todos eles, para que eles sejam como Arão e Ur foram para Moisés quando o pastor estiver cansado, que eles possam segurar nos braços dele. Ah, Deus, eu declaro força para aqueles que estão abatidos e sem ânimo, coragem, e eu declaro que essa igreja vão viver no ano de 2024 todas as promessas liberadas sobre este lugar. Eu declaro que eles avançarão, que haverá um tempo de expansão, de alargamento de tendas. Eu vejo novas estacas, eu vejo estacas fincadas, e eu vejo tendas sendo estendidas. Espírito Santo, se preparem para ir além das quatro paredes. Se prepare, Monte Horebe. Se prepare para fincar estacas em muitos lugares. Deus abençoe este povo com toda sorte de bênção. E eu profetizo paz, vida, muita vida e prosperidade sobre todos eles. Deus abençoe.